Donald Trump, ele quer reabrir o presídio de Alcatraz. Gerald Darmanin, ele quer criar super prisões de segurança máxima para colocar os super narcotraficantes. Basicamente, será que é a volta do presídio? E principalmente, será que eles vão conseguir erradicar o crime organizado? O presídio de Alcatraz era considerado a prisão mais famosa do mundo na época. Nos anos 30, as autoridades americanas construíram um presídio de segurança máxima sobre rochas no meio da Baía de São Francisco, em frente à cidade. Só que isso é na Califórnia, mas a água não está a 30 graus, ela é gelada, bem agitada e assim por diante. É improvável fugir nadando desta ilha. Nunca houve uma fuga bem-sucedida. Quando tentaram, os fugitivos nunca foram encontrados e supuseram que se afogaram. É o famoso filme Fuga de Alcatraz com Clint Eastwood. Dizem que só eles conseguiram fugir, mas nunca foram achados. Por isso, colocaram ali grandes mafiosos. Tinha Al Capone, falsificadores e grandes assaltantes. Foi inaugurada em 1937 e fechou em 1964 porque perceberam que isso não mudou nada na taxa de criminalidade nos Estados Unidos. E além disso, era caríssimo manter aquilo numa ilha, com barcos levando o pessoal. Foi um inferno. Então resolveram encerrar essa ideia brilhante. Podemos relacionar isso com a atualidade. Tem o presidente salvadorenho que chegou ao poder há alguns anos, aí ele se deparou com a maior taxa de homicídios do mundo, com as gangues, as maras, a M18, etc. São homens tatuados que se tornaram braços direitos do tráfico, pois esses países da América Central estão na rota da cocaína entre a América do Sul e os Estados Unidos. Houve forte criminalização. Essas pessoas decidiram com sucesso acabar com o Estado de Direito. Vamos criar uma polícia ditatorial, dando muitos direitos ao exército e à polícia para prender qualquer um denunciado como traficante de drogas. Então, as tatuagens, obviamente, que indicam a pertença à gangue, eram o primeiro fator de prisão, né? Depois teve muita gente. Para prender todos, construíram um grande presídio com 40 mil vagas no interior. Por enquanto, há 10 mil detentos. Além disso, tem umas contas estranhas porque ele prendeu 80 mil pessoas no país. Tem 10 mil detentos, 70 mil caras que ninguém sabe o que aconteceu com eles. Então esses 10 mil detentos estão vivendo um regime que é surrealista. Eles ficam em gaiolas, têm beliches de metal, mas nem colchão nem travesseiro, eles não têm leitura, nem rádio, nem nada. Eles saem da cela só meia hora por dia. As condições são severas, além de prisões arbitrárias e indefinição sobre a saída, lá dentro não é brincadeira. Eles devem ter dito, a prisão agora não é mais festa. Na América do Sul e Central, muitas prisões são controladas pelos próprios detentos. Ou seja, depois que você entra, os guardas ficam fora. Dá para montar restaurantes, alugar celas, entre outros. Então é bastante surreal. As famílias entram, no fim de semana, você pode receber sua esposa ou seus filhos por 48 horas na cadeia. Eu te digo, tem restaurantes, tem coisas, você aluga um quarto. Então aí eles, enfim, é isso. De jeito nenhum vamos colocar eles na dureza. Acabou a brincadeira e ainda vamos evitar a violência entre gangues nas prisões. Então, além disso, eles misturam as facções inimigas nas mesmas celas. De fato, são dormitórios onde ficam várias dezenas de pessoas. Eles são obrigados a ficar em pé e deitar por turnos. Enfim, é um pesadelo na Terra. E o lance é que eles principalmente não têm data de soltura, porque esse é o problema. Basicamente funcionou. Fez cair de maneira impressionante as taxas de homicídio e criminalidade. Na verdade, de 80 homicídios, El Salvador virou um dos países mais seguros do mundo. Há 4 anos era perigoso. Agora estão descobrindo as praias de areia branca e o turismo. Isso vai se abrir. O problema é que não sabem o que fazer com os presos. É como a questão da relegação que vamos abordar depois, defendida por Laurent Wauquiez em Saint-Pierre e Miquelon. Pegamos os indesejáveis e colocamos na cadeia, mas não soltamos porque achamos que vão repetir os atos. Isso torna a situação quase impossível de gerenciar. O que fazer com esses milhares de caras que estão presos por não se sabe quanto tempo, anos e anos, com o medo de que quando você abrir a porta de novo, aí você tem os mais endurecidos ainda, né? Porque pelo regime que eles sofrem, é como na época dos condenados que diziam entra como cordeiro, sai como leão, mas aqui é mais ou menos isso. Os caras que vão sobreviver a isso é Darwin. Hein? Os que sobreviverem vão ser tipo Terminator. Então é meio como, sabe, quando você captura um crocodilo, segura ele pela boca, mas não pode soltar. E se soltar, ele vai te devorar. Mas é mais ou menos esse o princípio. Quer dizer, você coloca os caras na solitária, entende? Vai ter alguns que vão ser quebrados, né? Claro, mas vai ter outros que vão sair dali, sabe? Vão ser feras selvagens. O que você vai fazer com eles? É curioso, pois vivemos um retrocesso global na repressão e prisão, diante do possível aumento da criminalidade, tráfico e violência.
A gente tenta se agarrar a qualquer coisa. Então, será que isso é realmente eficaz ou não? De qualquer forma, a história já mostrou que todas essas soluções já foram usadas antes. Infelizmente, todas foram abandonadas. Nunca se sabe. O que sabemos é que isso não funcionou. Donald Trump comenta sobre Alcatraz. Gerald Darmanin, ministro da Justiça, fala dos bairros de alta segurança. Ele quer basicamente reabrir uma prisão destinada aos 200 maiores narcotraficantes, os mais poderosos, mais perigosos, esse termo narcos, enfim, traficantes de drogas, vamos dizer assim, na França, para tentar conter a influência deles. Então, tudo bem, mas vamos conversar um pouco sobre essas histórias de prisão de alta segurança, porque acontece que 2 prisões foram escolhidas, né? Vendôme-les-Léviers. Vendôme-les-Léviers é um estabelecimento que fica entre Lens e Lille, no norte da França. Condé-sur-Sarthe, localizada em Sarthe, é uma dessas prisões modelo. Essas 2 prisões gêmeas construídas no mesmo modelo são idênticas e atualmente as mais seguras da França. Em Condé, costumam colocar detentos que causam problemas nas prisões, como brigas e agressões. O número de agentes penitenciários é surreal. E em Vendôme, colocam os grandes perfis condenados, então você tem tanto um chefe da máfia georgiana condenado à prisão perpétua, quanto Salah Abdeslam, o tristemente condenado pelos atentados do Bataclan. Há também outros perfis, como Redouane Faïd, o duplo fugitivo que visita em Vendôme. Então é verdade que eu vejo um pouco como é essa prisão, né? Que é um bloco meio mineral, silencioso. Isso é diferente das outras prisões, aliás, das casas de detenção. Quando entro nas casas de detenção, apenas como visitante, o barulho é infernal, há burburinho e cheiros. Lá você entra, é uma espécie de sarcófago de concreto, bastante oxigenado, obviamente, com paredes imensas quando você chega, etc, etc. Você nunca cruza com ninguém, é um silêncio total. Redouane Faïd, detento mais vigiado da França e até da Europa, cumpre um regime carcerário muito rígido, que ele mesmo considera desumano. Resumindo, o regime que Darmanin quer implantar já é visível ao visitar Redouane Faïd. E aí, conversando assim com ele, ou até mesmo com o pessoal penitenciário, todo mundo já fica um pouco surpreso com as condições de isolamento dentro da prisão, porque nos dizem, bem, vamos colocá-los lá. Assim, eles não poderão mais se comunicar com o exterior, telefonar ou encomendar assassinatos e tráfico de drogas. E, basicamente, continuar seus negócios e seus esquemas, continuar enriquecendo e fazendo o mal. É isso que nos dizem. Então, o problema é que em Vendôme-les-Léviers, eles não estavam em isolamento total. Mesmo achando possível, mesmo em cubos de 6 a 9 metros quadrados, o problema é não haver pátios individuais para tantos detentos. Assim, farão pequenas caminhadas e, inicialmente, serão 5 por vez. O problema é que, como dizem, se você coloca os maiores perfis juntos, você corre o risco, isso até me faz rir, mas não é engraçado, você corre o risco, essa é a ironia da coisa, de criar, na verdade, um super cartel de drogas, né? Você vai reunir os 100 maiores traficantes que inevitavelmente se comunicarão em algum momento, pois têm caminhadas em comum. Vocês são 5, você tinha uma coisa, eu outra, você tem barcos, aviões, cocaína, um sistema para lavar dinheiro, pessoas para isso, então pode ser quase o que quiser. Ainda bem para eles, pois tem janelas e podem conversar. Também há salas de visita para trocar mensagens com o pessoal de fora. É isso, né? Tem visitas de advogados. Não estou dizendo que os advogados vão deixar de existir, mas pode ter gente que transmite mensagens para fora. Então, tudo isso para dizer que existe uma certa porosidade nesses estabelecimentos, então é meio inútil. Principalmente questionamos se isso realmente pode parar o tráfico de drogas. Temos um exemplo simples, né? Se você pegar o El Chapo, né, o maior traficante mexicano, ou até do mundo, que era do cartel de Culiacán, lá de Sinaloa, acabaram de colocá-lo na cadeia, em isolamento total, provavelmente na prisão de Florence, um lugar ultra seguro nos Estados Unidos. É inacreditável, ainda pior do que o prometido aqui. O tráfico de drogas parou no México? O tráfico de cocaína, de fentanil? Claro que não, porque obviamente o El Chapo não está sozinho, assim como os 100 ou 200 caras que vão acabar na prisão, eles não trabalham sozinhos, né? Então, do lado de fora, né, eles têm tenentes, associados, outras pessoas, e aí esses caras acabam até pensando, o chefão foi preso, tudo voltou ao normal, alguns vão querer subir de nível, outros podem brigar para ocupar o lugar dele e assim por diante. Então, eu não tenho certeza de que isso seja garantia de parar o tráfico, na verdade, tenho certeza que não é, nem de trazer calma, paz social e menos criminalidade do lado de fora. Essas velhas receitas que tentam vender, como fazia Laurent Wauquiez, e digo, não é questão de partido ou política, é apenas factual e pragmático. Laurent Wauquiez, ele propôs, então ele está na oposição, ele quer o poder, ele propôs deportar os OQTF, as pessoas com obrigação de deixar o território que tem antecedentes criminais, para Saint-Pierre e Miquelon. Para Saint-Pierre e Miquelon, só para vocês terem uma ideia, são pequenas ilhas que ficam ao largo do Canadá. Lá faz frio, é um lugar bastante hostil e árido.
O pessoal de Saint-Pierre e Miquelon deve ter gostado de ouvir. É tão ruim aí que vamos mandar esses caras para lá. Bem, isso é a mesma coisa, lembra uma pena que foi abolida, aliás, em 1970, que se chamava relegação. E a gente viu que isso não funcionava. A relegação foi algo que foi instaurado em 1887, porque em 1887 começaram a conseguir identificar os reincidentes. Ou seja, tinham acabado de inventar a foto antropométrica, a coleta de impressões digitais, toda essa gama que a antropometria criminal trouxe e que permitia identificar as pessoas. Antes não havia fotos nem registros, ninguém sabia se você já tinha sido preso ao ser detido, e não consultavam todos os registros da França para localizar você. Assim poderemos identificar reincidentes. Observa-se por esses sistemas que ao longo do século XIX a reincidência só cresceu. Há um aumento da reincidência com pequenos criminosos habituais que geralmente cumprem penas inferiores a 1 ano. E então, em 1887, há um sujeito que diz que é ministro do interior e que propõe relegar essas pessoas à prisão perpétua. Após certo número de crimes ou penas, mesmo leves, como 3 meses, se você teve 3 ou 5, dependendo dos anos, isso mudou. Naquela época, exilavam pessoas para a Guiana, hoje um departamento francês, onde funcionavam presídios famosos como Cayenne e Saint-Laurent-du-Maroni. Todos conhecem essas histórias, Papillon. E então decidiram enviar ao presídio, para trabalhos forçados, não só os condenados, mas também os condenados à relegação. Assim, eles vão para lá para sempre e nos livramos deles. Isso reduz a reincidência, já que são sempre os mesmos criminosos. Basta se livrar deles, exilá-los nos trópicos, onde ainda por cima vão morrer em grande número por causa do clima, das doenças, etc. Já falei, a Amazônia no século XIX era barra pesada, as pessoas morriam, então o legislador decidiu agir como os ingleses. Os ingleses, desde o começo do século XIX, ou melhor, na metade do século XIX, mandavam seus presos e as mulheres presas de navio para a Austrália, seus convicts, como diziam, para tentar povoar a colônia australiana. Mas eles eram menos brutais, os australianos. Eles davam concessões, ou seja, um pedaço de terra, uma casa. Mandavam mulheres condenadas para formar casais e criar ovelhas, entre outras tarefas. Então, basicamente, isso faz com que 80% da população australiana de origem, ou seja, de origem inglesa, hoje em dia, seja descendente de condenados. Bom, a França não se dignou a melhorar o regime dos caras. Isso não adiantou nada, então, além de morrer nos trópicos, teve pouco resultado. Essa situação durou quase um século, até 1970, e acabou sendo abandonada. Essa proposta é obsoleta e anacrônica. Além disso, há outra medida muito comentada. Querem que os detentos paguem por sua estadia na prisão. Para isso, muitos teriam que trabalhar presos, pois muitos estão em Dijon ou não podem receber dinheiro externo e quando recebem é para pagar o Estado. Seria preciso pô-los para trabalhar. Antes havia trabalho forçado. O trabalho obrigatório e forçado foi abolido. Em 1980, o trabalho obrigatório foi extinto. Desde então, tudo é voluntário. Podia-se trabalhar para a administração penitenciária, como fabricar uniformes de agentes, entre outros. Ou trabalhar no serviço geral, ou seja, na cozinha, no cartório, enfim, todos os poucos jardineiros, não sei lá. Ou então você trabalha para concessionárias, empresas privadas. O problema de Gerald Darmanin é que o sistema penitenciário não está preparado para receber empresas. E há anos, só 20% das pessoas trabalham, embora 3/4 queiram. É simples, você terá dificuldade para entrar. Primeiro precisa achar um espaço. Na prisão é pequeno, não adaptável e não feito para sua empresa. O pessoal é rotativo, às vezes liberado, pois são penas curtas e eles trabalham lá. Você vai ter problemas para fazer entrar o material, as máquinas, para fazer entrar os caminhões e para tirar as caixas de entrega por questões de segurança, para evitar que os caras se escondam dentro, fujam, etc, etc. Mais uma medida proposta que por hora é difícil de realizar. Então é isso, tudo isso a gente tem um pouco a impressão de que ainda estamos em uma cortina de fumaça, um pouco como o Donald Trump com a sua Alcatraz, achando que vai resolver os problemas de criminalidade grave nos Estados Unidos colocando 200 caras em uma ilha. Isso me parece bastante otimista para conter o fenômeno. Todas essas grandes reflexões de fato são destinadas à mídia, é só marketing. Enfim, quero dizer, a gente ouve, dá para ver que é só para aparecer, responder a grandes questões de segurança, etc, etc, na França. É por isso que eu me permito fazer esses pequenos lembretes históricos para mostrar que existem soluções que já foram um pouco usadas, mas que na verdade não são muito viáveis concretamente e que no fundo não vão mudar muita coisa, Por exemplo, quando se fala em fazer os detentos pagarem ou tentar combater a reincidência, mas a prisão também, se é para evitar a reincidência, a melhor maneira é a formação. É importante que as pessoas trabalhem e se formem, evitando a ociosidade, mas não significa trabalho forçado. É preciso oferecer formações inteligentes, pois muitos passam anos presos sem fazer nada. Assim, não se reintegram. Imagine, entra sem diploma, fica anos preso e sai sem qualificação.
ainda esperam que se reintegrem. Para mim, essa equação é bem improvável por causa do desemprego lá fora e outros fatores. Então, já faz anos que os observadores e os profissionais do sistema penitenciário dizem que é preciso criar mais oportunidades de trabalho para ocupar os detentos durante o dia e por aí vai. Incutir uma certa disciplina ou regras de convivência, essas coisas, etc. E além disso, o mais importante é que existem muitos cursos, muitas atividades na prisão, mas nem sempre são realmente úteis. Cara, me diziam que ao fazer cursos de informática, o software já mudou há 10 anos. É um exagero, mas é por aí. Sim, é jogar dinheiro fora e mostra o fracasso do Estado. É preciso agir antes das pessoas irem para a prisão, investindo nos bairros e na educação, mas também é necessária a repressão. Não sou um cara paz e amor que toca violão para dizer deixem todos soltos. Não, tem que ter polícia, tem que ter repressão, tem que ter tudo isso, etc. Sanções. Mas principalmente é preciso prevenção e educação para evitar lidar com isso depois. Tem uma coisa, não sou eu que estou dizendo, todas as pesquisas do mundo mostram, quanto mais vagas prisionais você constrói, mais prisioneiros existem. É matemático, quero dizer. Isso faz aumentar o número de casos de encarceramento. A gente diz, não, vamos chegar a zero, tem superlotação, vamos resolver a superlotação construindo prisões. Enquanto isso, faz-se um remendo aqui, outro ali, todas as pesquisas possíveis mostram isso. E na verdade, isso só cria mais problemas. A superlotação nunca é realmente contida. Então, de fato, para todas as pequenas penas, eu sinceramente não tenho a solução, mas realmente é melhor aplicar penas alternativas do que ir para a escola do crime e ficar à toa por alguns meses.